Empieza ahora nuestras clases de lengua española. Nuestro contenido de hoy se queda reglas de acentuación. Bueno, la mayoría de las palabras poseen una sílaba tónica, pero no se acentúan todas. La acentuación dependerá del número de sílabas y de la terminación de la palabra. Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas e sobresdrújulas. Lo que dice acá. Bom, pessoal, a maioria das palavras que existem tanto em português quanto em espanhol, muitas vezes elas podem ser acentuadas ou não. Mas uma coisa é certa, todas elas têm uma sílaba tônica. Então, dependendo da regra, ela vai ser acentuada ou não acentuada. Bom, em espanhol nós temos palavras diferentes para coisas bem próximas do português. Por exemplo, agudas são as nossas oxítonas. Graves ou llanas são as nossas paroxítonas. Esdrújulas são as nossas proparoxítonas. E sobresdrújulas em português não temos, mas é a mesma significação. Por quê? Porque são sílabas tônicas bem antes da antepenúltima. A gente vai ver mais à frente, tá bom? Vamos ao próximo. Bueno, lo que son las agudas? Son aquellas cuya tonicidad está en la última sílaba. Solo llevan la tilde las palabras terminadas en vocal N y S. Ejemplo, la palabra café, francés, atención, lastimou, Peru. Por exemplo, as palavras agudas são as nossas oxítonas, como eu já disse a vocês. São aquelas cuja tonicidade é na última sílaba. Né? Então, a regra para isso em espanhol é bem fácil, bem prático. Se a palavra mais forte for a última, e se ela tiver terminado em alguma vogal, N ou S, ela obrigatoriamente vai ser acentuada. Por exemplo, na palavra café. Lembre que mesmo acentuado, o som é fechado, né? Então, café, não, café. E é acentuado porque foi uma vogal, terminou em uma vogal. F é café. Fé é a última sílaba, ela é a mais forte, né? E acentuado porque terminou em vogal. A palavra francês, mesma coisa, mais forte, última sílaba, terminou em S, obrigatoriamente acentuado. Atenção, última sílaba mais forte, ó, oxítona, em espanhol, aguda. Porque acentuada, pro, terminou em N, então, obrigatoriamente acentuado. Lastimou, ou seja, se lamentou. É uma palavra também cuja sílaba tônica é a última, por ser terminada em vogal, então, obrigatoriamente acentuado. Observem aí também a palavra Peru, que em português não é acentuado por conta de outras regras, mas em espanhol sim. Por quê? Porque a questão a última tônica ser ru e ser acentuado por conta de terminar com vogal. Uma outra palavra que não está aí é a palavra Jesus, significa Jesus. Jesus em português não é acentuado, mas em espanhol sim, porque terminou com S, tá bom? Então, agudas, oxítonas, ou seja, última sílaba mais forte. Então, as regras de acentuação são bem simples. Se terminou em vogal N ou S, obrigatoriamente elas serão acentuadas. Em todas as outras situações, isso não vai acontecer, tá bom? Se terminar com que não seja qualquer outra consoante, sem ser, a não ser N ou S, ela não é acentuada, tá bom? Vamos ao próximo. Las graves ou llanas. Graves ou llanas são as paroxítonas, como eu disse a vocês, tá bom? Vamos a ver. São palavras cuya tonicidad está en la penúltima sílaba. En este caso, todas llevan la tilde, excepto las terminadas en N, S y vocal. Atención, las palabras terminadas en PS también reciben la tilde. Vamos al ejemplo. Azúcar, automóvil, colegio, agua y bíceps. Bueno, la palavra açúcar termina em R. Então, por terminar em R, eu tenho o quê? Uma consoante aí, certo? Se ela não é a última tônica, mas a penúltima tônica, então eu tenho aí uma grave eoliana, que é o caso, né? Então, a regra da grave eoliana para ser acentuada ou não é o contrário da aguda.
Enquanto a aguda tem que ser terminada em NS vogal e ser a última sílaba tônica para ser acentuado, nas graves oleanas é ao contrário. Todas podem ser acentuadas, sendo ela a penúltima tônica. Mas se ela terminar em NS vogal, aí já não pode. É o contrário da regra da aguda. Atenção para isso. Bom, a palavra açúcar é acentuado porque terminou em R. Então, não terminou em N, nem S, nem vogal. Então, pode acentuar. A palavra automóvel, mo, é a penúltima sílaba tônica, então ela é uma grave. Ela terminou em L, então pode ser acentuado. Uma atenção agora para essa palavra. Colégio, em português ela é acentuada, mas em espanhol não pode. Por quê, Pro? Porque lê é a sílaba tônica, então comprova aí que ela é uma grave eoliana, ou seja, uma paroxítona em português. Mas ela terminou em vogal. E a regra diz que toda palavra terminada em vogal, ela não pode ser acentuada, certo? Então, nesse caso, colégio não é acentuado por isso. A palavra água, a mesma coisa. A é a sílaba tônica, mas como a palavra terminou em uma vogal, A também, não pode ser acentuado. Agora, atenção para esse caso. A palavra bíceps, por terminar em PS e não só em S, ela vai ser acentuada. Então, terminou em S, não acentua. Mas se terminou em PS, aí pode. Tá bom? Vamos ao próximo. Esdrújula. A esdrújula é a nossa proparoxítona. E da mesma maneira que o português, todas elas serão acentuadas. Vamos ver o exemplo. Son aquellas palabras en que la tonicidad está en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre levarán la tilde. Es el caso de lengua portuguesa. Por ejemplo, química, la antepenúltima es la tónica. Acentúa. Teléfono, antepenúltima tônica. Acentua também. Música, antepenúltima tônica. Acentua. Ecológico, antepenúltima tônica. Acentua. Príncipe, mesmo caso. Tá bom? Próximo. Sobre esdrújula. São as palavras cuya sílaba tónica é anterior a la antepenúltima. E também sempre levam a tilde. Não puedo esperar mais. Cuéntamelo. Nós temos aí uma sobresdrújula. Sim? Em português não temos muito essas questões, palavras como essas, mas a regra é a mesma. Todas antes de sobresdrújulas deverão ser acentuadas. Acentuação de los monossílabos. En general, los monossílabos no llevan tilde, excepto cuando son para evidenciar significados distintos. Así, reciben la tilde diacrítica. Por ejemplo, vamos ver algunos monossílabos. La palabra las, que es un artículo femenino, no recibe el tilde. Sol, mal, con, que es una preposición. También no hay tilde. O que é la tilde? É um acento, o acento no caso agudo. Lembrando que em espanhol não tem acento circunflexo em nenhuma palavra, certo? Então, acento agudo na palavra monossílaba, quase nunca ele aparece, a menos para um caso específico que nós vamos ver agora, tá bom? La tilde diacrítica. O que é la tilde diacrítica? É uma tilde, ou seja, um acento de diferenciação. Esse acento ele existe para diferenciar uma palavra de outra que, por alguma maneira, por alguma forma, ela é igual. Então, o acento é que vai diferenciar o seu significado, tá bom? Vamos ver os exemplos. La tilde diacrítica viene en palabras monosílabas y siempre sirven para evidenciar la significación de palabras homógrafas, ou seja, palavras de iguais escritas. Por exemplo, ele e ele. Ele com acento e ele sem acento. Isso nós já vimos em sala, né? Então, ele, pronome personal significando ele, e ele sem acento, artículo masculino singular significando o. Tu, pronome personal, significando tu ou você. E tu sem tilde, ou seja, tu sem acento, pronome possessivo com a significação de teu. Aún é um advérbio que significa ainda, ou pelo menos, acentuado. Mas se ele vier sem acento, ele significa sequer, mesmo ou inclusive. Então, vamos aí os exemplos. Aún no ha llegado el professor. Ou seja, ainda não chegou o professor, né? O professor ainda não chegou. E o outro exemplo, aún sem acento,
não aprovou el exame, ni aún estudou. Ou seja, não aprovou no exame, mas nem sequer estudou. Então, esse aún significando sequer, né? Ou inclusive, ou até a palavra mesma. Bueno, ahora nosotros intentamos comprender algo. ¿Alguna duda? Vuelvan a la situación de clases para estudiar mejor. ¿Sí? Hasta pronto.